Se você tem mais de 55 anos, existe algo que você provavelmente faz todos os dias sem perceber e que pode estar criando um ambiente favorável para células anormais no seu corpo. Mas, e se eu dissesse que existem 5 alimentos específicos que merecem sua atenção especial nesta fase importante da vida? Vamos conversar sobre uma realidade que muitas pessoas da nossa geração não conhecem completamente. Cada dia, sem saber, consumimos alimentos que podem criar condições favoráveis para o desenvolvimento de células cancerígenas em nosso organismo. A ciência nos mostra que 1 em cada 3 pessoas pode enfrentar algum tipo de câncer ao longo da vida. Embora nosso corpo possua um sistema de defesa natural que trabalha constantemente para eliminar células anormais, alguns alimentos podem sobrecarregar essa proteção natural. Pesquisas indicam que milhões de pessoas consomem diariamente ingredientes que, quando acumulados ao longo dos anos, podem criar um ambiente interno propício para o crescimento de tumores. O mais preocupante é que muitos desses alimentos estão presentes na mesa de praticamente todas as famílias, disfarçados como opções comuns do dia a dia. Por que algumas pessoas conseguem manter a saúde em ordem mesmo depois dos 60 anos, enquanto outras enfrentam problemas sérios? Qual é o erro alimentar mais comum que muitas pessoas da nossa geração cometem sem receber orientação adequada? Quais são os 5 alimentos que merecem atenção especial quando pensamos em prevenção? E como podemos fazer escolhas mais inteligentes para proteger nossa saúde nesta fase da vida? Fique até o final para descobrir as respostas que podem fazer toda a diferença na sua qualidade de vida. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber mais conteúdo como este. Nos diga nos comentários de qual região você está assistindo. Para entender melhor essa questão, precisamos falar sobre como funciona nosso sistema de defesa interno. Imagine que seu corpo é como uma cidade com um sistema de segurança muito eficiente. Todos os dias, células anormais se formam naturalmente em nosso organismo. Mas nosso sistema imunológico funciona como uma equipe de vigilantes que identifica e elimina essas células problemáticas antes que elas se multipliquem. O problema surge quando consumimos regularmente alimentos que criam inflamação constante no corpo. É como se estivéssemos sobrecarregando nossa equipe de segurança com muito trabalho extra. Quando isso acontece por anos seguidos, nosso sistema de defesa pode ficar enfraquecido e menos eficiente. Estudos mostram que a inflamação crônica, causada principalmente pela alimentação, é um dos fatores que mais contribuem para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de células cancerígenas. A boa notícia é que podemos ajudar nosso sistema de defesa fazendo escolhas alimentares mais inteligentes. Não estamos falando de mudanças radicais, mas de ajustes graduais que fazem uma diferença significativa ao longo do tempo. Vou compartilhar com você os 5 tipos de alimentos que merecem atenção especial, baseando-me em estudos científicos e na experiência de profissionais de saúde que trabalham com prevenção há décadas. Alimento número 1. Óleos vegetais refinados são considerados vilões escondidos da cozinha moderna. Quando falamos de óleos como os de soja, milho, girassol comum, canola e palma, estamos falando de ingredientes presentes em praticamente todos os produtos industrializados consumidos em nossa rotina. Esses óleos passam por um processo de refinamento agressivo, no qual são aquecidos a temperaturas extremamente altas e tratados com solventes químicos para extrair cada gota de óleo dos grãos. O problema é que, durante esse processo, não só se perde uma quantidade significativa de nutrientes essenciais, como também são gerados compostos inflamatórios que se acumulam no corpo ao longo do tempo, prejudicando nossa saúde de maneira silenciosa. Esses compostos inflamatórios, quando consumidos em excesso, provocam uma inflamação crônica no organismo, que é um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento de diversas doenças,
incluindo doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e até câncer. Além disso, quando aquecemos esses óleos em casa para fritar ou refogar alimentos, a situação se agrava ainda mais. Isso acontece porque o aquecimento desses óleos transforma-os em substâncias ainda mais prejudiciais à saúde, como os ácidos graxos trans, que são conhecidos por aumentar o risco de doenças inflamatórias e metabólicas. O consumo frequente desses óleos está associado ao aumento de doenças inflamatórias, como artrite e problemas digestivos, e contribui para o aumento de gordura abdominal. O mais alarmante é que esses óleos estão presentes em diversos produtos industrializados que consumimos diariamente, como biscoitos, pães, molhos prontos, salgadinhos e até mesmo em barras de proteína, muitas vezes promovidas como uma opção saudável. Para aqueles que já enfrentam mudanças naturais no metabolismo, como as pessoas de meia idade, a inflamação crônica proveniente do consumo constante desses óleos pode acelerar o envelhecimento celular, prejudicar a função imunológica e aumentar o risco de doenças crônicas degenerativas. A redução do consumo desses óleos refinados e a escolha por opções mais saudáveis, como óleos extraídos a frio e ricos em ácidos graxos essenciais, pode ser um passo importante para preservar a saúde a longo prazo. Alimento número 2. O açúcar, disfarçado em várias formas, é um dos maiores vilões escondidos em nossa alimentação cotidiana. Não estamos falando apenas do açúcar branco que adicionamos no café, mas de todas as formas traiçoeiras nas quais ele se apresenta em produtos industrializados. Xarope de milho, frutose, glicose, destrosa, maltose e outras dezenas de nomes usados pelas indústrias para mascarar o açúcar nos rótulos dos alimentos estão presentes em uma variedade de produtos: refrigerantes, sucos industrializados, iogurtes saborizados, cereais matinais, molhos prontos, pães, biscoitos e até mesmo em produtos rotulados como saudáveis, como barras de cereais e iogurtes com baixo teor de gordura. O açúcar não é um problema apenas pelo seu valor calórico, mas pelo impacto profundo que tem sobre o funcionamento do nosso corpo. O consumo excessivo de açúcar leva ao aumento nos níveis de glicose no sangue, o que faz com que o pâncreas libere grandes quantidades de insulina para controlar esses níveis. Esse processo constante de liberação de insulina não só sobrecarrega o pâncreas, mas também cria um estado de inflamação crônica no corpo, o que afeta negativamente os órgãos e sistemas do organismo, incluindo o sistema cardiovascular e o sistema imunológico. O que muitas pessoas não sabem é que essa inflamação crônica alimenta células anormais, como as células tumorais. Estudos científicos já demonstraram que as células cancerígenas se alimentam de glicose para crescer e se multiplicar, o que as torna mais agressivas e difíceis de controlar. Esse efeito é particularmente preocupante para pessoas com mais de 50 anos, uma vez que, com o envelhecimento, o metabolismo do açúcar se torna menos eficiente e a capacidade do corpo de lidar com altos níveis de glicose diminui. Como resultado, o risco de desenvolver doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardíacas e até câncer, aumenta consideravelmente. Além disso, a ingestão excessiva de açúcar pode levar ao ganho de peso, aumento de gordura abdominal e resistência à insulina, criando um ciclo vicioso que só piora com o tempo. Para reduzir os impactos negativos do açúcar na saúde, é essencial se atentar aos rótulos dos alimentos e evitar o consumo excessivo de produtos que contêm açúcar adicionado. A adoção de uma alimentação mais equilibrada, rica em alimentos naturais, pode ser um passo importante para a prevenção de doenças e para o bem-estar geral. Alimento número 3. Carnes processadas e embutidos, os velhos conhecidos que merecem nova atenção. Salsichas, presunto, mortadela, salame, chorizo, linguiças industriais, hambúrgueres congelados e todos os tipos de carnes que passaram por processamento industrial
São, frequentemente, considerados uma opção prática e saborosa. Contudo, esses produtos apresentam riscos significativos para a saúde, especialmente quando consumidos em grandes quantidades ao longo do tempo. A Organização Mundial da Saúde classificou essas carnes processadas no mesmo grupo de risco do cigarro em relação ao câncer, devido aos conservantes químicos como nitritos e nitratos, usados para manter a cor vermelha e aumentar a durabilidade. Esses conservantes se transformam em substâncias chamadas nitrosaminas, que são altamente cancerígenas e podem danificar as células do nosso corpo, especialmente no intestino grosso. Para muitas pessoas que cresceram em uma época em que esses produtos eram vistos como práticos e seguros, a ideia de que eles representam um risco real à saúde pode ser difícil de aceitar. No entanto, estudos científicos comprovaram que o consumo regular desses alimentos pode aumentar significativamente o risco de câncer de cólon, principalmente após os 50 anos, quando o sistema digestivo fica mais vulnerável. A boa notícia é que existem alternativas deliciosas e mais seguras para substituir esses produtos, como carnes magras, opções vegetais ou até mesmo carnes curadas naturalmente, que não envolvem o uso de conservantes artificiais. Alimento número 4. O álcool em todas as suas formas, incluindo o vinho, que muitos consideram benéfico, é uma substância que merece atenção especial quando falamos de prevenção ao câncer. Cerveja, vinho, uísque, cachaça, vodka ou qualquer bebida que contenha álcool etílico pode ser prejudicial à saúde e deve ser consumido com moderação. O álcool é classificado diretamente como uma substância cancerígena pelos órgãos de saúde mundialmente reconhecidos, como a Organização Mundial da Saúde, OMS. Quando ingerimos bebidas alcoólicas, nosso fígado precisa trabalhar arduamente para transformá-las em substâncias menos prejudiciais e eliminá-las do corpo. Durante esse processo, uma substância chamada acetaldeído é formada. O acetaldeído é altamente tóxico para as células e prejudica o funcionamento de nosso organismo. Essa substância interfere diretamente nos mecanismos naturais de reparação celular, dificultando a correção de danos que acontecem constantemente no nosso DNA. Pesquisas científicas associam o consumo regular de álcool ao aumento de risco para o desenvolvimento de vários tipos de cânceres, como os de boca, garganta, esôfago, fígado, intestino grosso e rim. Além disso, no caso das mulheres, o álcool também está relacionado ao câncer de mama, um dos tipos mais comuns entre as mulheres. Para pessoas de mais idade, que podem ter um fígado com menor capacidade de metabolizar o álcool, o risco é ainda maior. Mesmo as quantidades que antes eram consideradas moderadas, como uma taça de vinho por dia, hoje são vistas com maior cautela. Isso se deve ao avanço dos estudos sobre o impacto do consumo regular de álcool na saúde, levando a medicina preventiva a revisar suas recomendações. O consumo de álcool não só afeta a saúde física, mas também pode ter impactos emocionais e psicológicos, tornando-se uma preocupação ainda maior quando se considera a saúde geral de uma pessoa. Alimento número 5. Produtos contaminados com aflatoxinas são considerados contaminantes invisíveis, cujos riscos à saúde são amplamente desconhecidos por muitas pessoas. As aflatoxinas são substâncias extremamente tóxicas, produzidas por fungos microscópicos que se desenvolvem em ambientes quentes e úmidos. Elas são consideradas uma das substâncias mais perigosas para a saúde humana e estão associadas a sérios danos ao fígado, podendo até causar câncer hepático. As aflatoxinas podem ser encontradas em diversos alimentos, que, muitas vezes, são consumidos sem maiores cuidados, como amendoins, pastas de amendoim artesanais, castanhas, nozes, farinhas mal armazenadas e arroz. Além disso, sementes como girassol, gergelim e linhaça também podem ser contaminadas,
especialmente quando são guardadas em condições inadequadas, como em locais úmidos ou quentes. O consumo de produtos alimentícios armazenados de maneira imprópria aumenta significativamente o risco de exposição às aflatoxinas. O problema com essas substâncias é que elas são invisíveis a olho nu, ou seja, não alteram o sabor dos alimentos e, por isso, muitas vezes passam despercebidas. Isso significa que, ao longo dos anos, elas podem se acumular no organismo, elevando os riscos para doenças graves, como a cirrose e o câncer hepático. As aflatoxinas são consideradas 1000 vezes mais tóxicas que o DDT, um pesticida banido em vários países devido aos seus efeitos prejudiciais à saúde humana. Uma pessoa que consome regularmente alimentos contaminados pode estar acumulando esses compostos sem perceber, o que torna ainda mais importante a escolha de produtos de fontes confiáveis. Além disso, alimentos vendidos a granel, frequentemente comprados em mercados ou feiras, podem ter um risco maior de contaminação. O armazenamento inadequado de alimentos também contribui para a proliferação desses fungos, aumentando o risco de exposição. Para reduzir a ingestão de aflatoxinas, é essencial garantir que os produtos sejam comprados de fornecedores que adotem boas práticas de armazenamento e que sejam consumidos dentro do prazo de validade recomendado. Agora que você conhece os 5 tipos de alimentos que merecem atenção especial, vamos falar sobre como fazer substituições práticas e gradual no seu dia a dia. Para substituir os óleos vegetais refinados, prefira azeite de oliva extra virgem para temperos e preparações a frio, óleo de abacate para cozimentos em temperatura média, ou óleo de girassol alto-oleico, que é mais estável quando aquecido. Evite frituras sempre que possível, optando por preparações no forno, grelhados, cozidos ou refogados com pouco óleo. Se usar air fryer, mantenha a temperatura máxima em 180 graus para evitar a formação de compostos prejudiciais. Para reduzir o açúcar, comece educando gradualmente seu paladar. Substitua refrigerantes por água com gás e limão. Use frutas inteiras no lugar de sucos. Adicione canela e cacau em pó nas preparações doces e experimente adoçantes naturais como estévia pura ou fruto do monge em pequenas quantidades. Priorize alimentos ricos em fibra, como feijão, lentilha, grão de bico, arroz integral, quinoa e farinhas integrais, pois eles ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue. No lugar das carnes processadas, prefira carnes frescas como frango caipira, peixe, carne bovina magra e ovos caipiras. Aumente significativamente o consumo de vegetais e frutas de cores intensas como verde escuro, vermelho, roxo e laranja, pois eles contêm substâncias protetoras que ajudam nosso sistema de defesa natural. Para reduzir o álcool, substitua gradualmente por água com gás saborizada com frutas, chás gelados naturais ou sucos de frutas diluídos em água. Para prevenir a contaminação por aflatoxinas, compre sempre produtos de origem confiável. Armazene em recipientes herméticos em locais frescos e secos. Descarte qualquer alimento que apresente manchas, odor estranho ou sabor amargo. E evite fazer grandes compras para estocagem prolongada. É importante lembrar que mudanças radicais na alimentação podem causar desconforto e são difíceis de manter a longo prazo. Para pessoas que tomam medicamentos regulares, especialmente para diabetes, pressão alta ou problemas cardíacos, qualquer mudança significativa na alimentação deve ser acompanhada pelo médico responsável. Pessoas com histórico de transtornos alimentares devem ter cuidado especial para não desenvolver obsessões com comida. Se você tem alguma condição de saúde específica, como problemas renais, hepáticos ou digestivos, algumas das recomendações podem precisar ser adaptadas para a sua situação individual. Este conteúdo é educativo e não substitui a orientação do seu médico. Nunca altere ou interrompa um tratamento sem acompanhamento profissional.
Muito obrigado por ter assistido até aqui e por cuidar da sua saúde com tanta atenção. Se este conteúdo foi útil para você, deixe um like e compartilhe sua opinião nos comentários. Conte para nós qual dessas informações mais chamou sua atenção. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas informações importantes. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora, e tenho certeza de que você vai gostar de continuar assistindo mais conteúdo como este. Cuide-se bem e até a próxima!